Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar do fundo imobiliário ITIP11, tá? É um fundo passivo que só investe em ativos considerados de papel, né? Em fundo imobiliário de crédito ali. Então, para você que não quer saber ali, juro subiu, juro caiu, qual que eu compro? Ah, continuo investindo no fundo imobiliário X? Não, vou para o Y. Então, aqui ele é um fundo passivo que segue um índice que você não vai ter esse problema, tá? Vamos conhecer um pouco mais dele. O fundo, né? Ele tem como objetivo aplicar ali no mínimo 60%, tá? Das cotas de fundo imobiliário. Então, pode aplicar os outros, né? Em tese, em letras também, em parte de crédito diretamente, mas não é isso o que ele tem feito. Essa quase uma proteção aqui que o fundo tem. Na prática, ele investe tudo em fundo imobiliário, tá? Possui uma taxa de administração bastante fair, né, bastante justa, de apenas 0,30% e não tem taxa de performance. Isso aí, né, nada mais que obrigação, já que ele é um fundo passivo, né? Então não tem ali a decisão do gestor, ele segue o índice, né, que é o TEVA aqui, um índice que segue uma carteira de fundo imobiliário de papel, tá? Falando, né, de um pouco da metodologia, né, o que ele se utiliza ali, né? Então, você só entra no fundo, né, fundos imobiliários com pelo menos 70% do PL investido em papéis. Isso aqui é importante, né, já que a gente vê alguns FOFs ali que metem um CRI lá dentro da carteira. Estamos na época agora dos fundos imobiliários híbridos, né, que podem inclusive investir ali em ações, em fazer desenvolvimento. Então, para entrar aqui no IP11, você tem que ter no mínimo 70% do PL investido em papéis, tá certo? Então, não entra fundo de fundos também, né? E não entra ativos, né, monoativos, não entra fundos monoativos que só tem realmente um crédito, né? No caso aqui, geralmente monoativos são de tijolo, mas de qualquer jeito, se tiver um fundo imobiliário que tem apenas um crédito, também não vai entrar, tá certo? A ponderação é pelo valor de mercado, né? Ou seja, aqueles fundos imobiliários com maior valor de mercado são os que vão ter as maiores posições, tá? Isso aqui independentemente do cenário, como eu falei, não há decisão ativa do gestor, ele apenas segue determinadas regras, tá? O rebalanceamento é quadrimestral, o último foi em novembro de 24, né? Então já teve uma rearrumação ali há pouco tempo atrás, e o limite é de 10%. Inclusive, esse mês ele teve que vender uma parte, né, por conta do limite. O IFIX, né, encerrou o mês com uma desvalorização ali de menos 0,67, né? O mês aqui que a gente está falando é o mês de dezembro, tá? Ele coloca aqui que você teve também, né, o INCC ali fechado, né? O Índice Nacional da Construção bateu ali 6,34, né? Isso aqui é extremamente elevado, né? Isso provavelmente vai ser repassado aí, né? Fica mais caro construir, fica mais caro reformar, com o INCC aumentando tanto assim, e o PCA também fechou em 4,87, acima da meta do Banco Central. Então, inflação aí subindo, e não há muita perspectiva dessa inflação cair para o ano de 2025, né? Então, se você tem, em teoria, fundos imobiliários que investem em ativos de inflação, você pode observar aí provavelmente um aumento no resultado desses fundos decorrente da atualização, né, monetária só da inflação. Claro, você precisa ver o spread, precisa ter outras situações também que você vai ter que analisar, mas em geral, isoladamente é isso, tá? Então, o fundo em si, ele anunciou 65 centavos por cota, né, o que dá um yield mensal ali de 0,92, lembrando que esse fundo, né, assim como todos os fundos imobiliários, ou quase todos, são isentos, tá, de imposto de renda para o investidor, pessoa física, e mesmo com essa repercussão desse possível tributação ali, ele não vai afetar os rendimentos, tá, diretamente. Eu posso comentar isso mais no final para não atrapalhar aqui a dinâmica do vídeo, mas a tributação, se vier, ela vai ser antes de chegar no resultado. Claro, você vai ser impactado, né? Não tem essa história de, não, o tributo é para a empresa, não é para você, não. No fim, você vai ser impactado do mesmo jeito, mas não é o fim da isenção dos fundos imobiliários, já te adianto, tá? Então, o fundo teve um desempenho patrimonial negativo aqui, né, de menos 1,10, né, já que a grande maioria ali são marcados, né, os papéis são marcados a mercado, por sua vez,
os fundos também são diariamente, né, marcados aí a mercado, tá? E pasmem, né? O fundo encerrou com um ágio de 6,3, né? Mesmo no mercado altamente desafiador, com quase todos os fundos imobiliários negociando com baita desconto sobre seus valores patrimoniais, você tem um FOF, né, passivo que está com um ágio de 6,3 do seu valor patrimonial. Tá? Aqui o que eu comentei um pouco mais em cima, o fundo teve que vender o KNCR e o Canip, né, uma parte, né? Lembrando, né, ele não vendeu porque ele achou ruim, ele não vendeu por nada, ele vendeu porque atingiu ali aquelas regras que a gente já comentou e ele é obrigado a vender, assim como ele vai ser obrigado a comprar dentro daqueles parâmetros e do rebalanceamento que ele faz quadrimestralmente, tá certo? Então ele vendeu o KNCR e o Canip, deixa nos comentários se você tem um desses dois ativos aqui, e ele adquiriu o CPTS 11, né, o fundo ali de papel da Capitânia. Então, essas operações elas geraram, né, prejuízo de aproximadamente 3 centavos ali, né, por cota. Então, é uma ação que é necessária, né, o Canip ali é uma ação necessária e assim como às vezes vai dar prejuízo, às vezes vai dar lucro, mas não é o objetivo aqui do fundo ficar gerando ali ganhos de capital necessariamente. E aqui a gente vê no resultado de dezembro, né? Claro que é o relatório que a gente está analisando aqui. A parte, né, de prejuízo realmente foi um prejuízo pequeno, mas foi, né? 3 centavos não é tão desprezível assim, em virtude da venda, né, forçada, entre aspas, que ele teve que fazer, tá? Então, distribuição do fundo, 65 centavos, até pagou 1 centavo a mais do que nos últimos 2 meses, né? Mesmo com esse pequeno prejuízo, tá? Aqui a oscilação um pouco, um fundo que já teve, né, seus dias com valor um pouco mais, né, pagando mais rendimentos, né? Chegou a pagar ali 77 centavos em maio de 24 e agora fechou dezembro ali pagando 65 centavos por cota, tá certo? Aqui um pouco do overview, como eu falei, né? Ele tá com um ágio ali de 6, um pouco mais de 6%, aqui ele arredondou para 1,05. O fundo que ainda tem um baixo número de cotistas, né? É um fundo que não é muito conhecido no mercado, diga-se de passagem, quase ninguém fala, mas é um fundo que não estou recomendando compra, mas que pode atender muita gente. A gente que quer exposição aí ao mercado de fundo imobiliário, e principalmente, né, dos fundos aqui de papel, no caso, né, não tem um patrimônio para ter a sua própria diversificação em CRAs, CRIs, LCAs, e ele, né, uma maneira de você estar exposto a esse segmento é comprar um FOF que investe nesse tipo de ativo, né, que na verdade são 2 camadas, né, são ativos que compram ativos desse tipo. É um fundo ainda que não chegou a 10 mil cotistas, tá? Então tá aqui, cota patrimonial está 67,42, a de mercado R$ 70,99, isso na data de fechamento desse relatório, tá? Então aqui a gente chega no grande finale aqui, né, na cereja do bolo do vídeo. Se você, quem já desistiu de ver, já perdeu essa oportunidade. E agora eu recomendo até você dar um pequeno pause aí no vídeo para você ver ali as maiores posições, né? Lembrando que não há um mérito aqui do gestor, mas as 3 maiores posições aqui é o Canip, o KNCR e o MXRF, né? Deixa nos comentários aí quais desses fundos aqui que você tem na sua carteira são os fundos, né, que possuem maior valor de mercado aí, são nomes conhecidos, todos de papel. A compra, né, que ele teve que fazer mais aqui do CPTS 11 corresponde a 1,25, né, do PL, e você também ainda tem, né, diga-se de passagem, ainda ganha uma diversificação aqui, né, apesar das 3 maiores posições serem mais concentradas, o resto do fundo é bem diversificado, posições até já pulverizadas aqui com menos de 1%, né, como o pessoal lá do PORD 11, que a gente também gravou o vídeo aqui no canal, tá certo? Então, tá aí, né, a carteira completa, né, aqui, ó, do fundo, um fundo passivo que investe somente em fundos imobiliários de papel. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí para dar uma moral. O mercado de fundo imobiliário tá complicado, tá desafiador, mas é isso, a gente vai trazendo, vai acompanhando aqui e você faça aí a sua melhor escolha, tá? Grande abraço, não deixe aí de curtir o vídeo, deixar
a sua inscrição também para você ficar ligado nos vídeos que a gente faz aqui para vocês, tá? Grande abraço.